Me alegro reencontrá-los. Certamente estamos em clima como se estivéssemos lá no pavilhão do Parque de Exposição, com todo aquele mundaréu de gente, animado, ainda que os tempos sejam difíceis. Então, quero aqui, nesse curto tempo, e é assim que tem que ser, trazer para vocês um resumo das ideias principais que nós temos analisado a nível nacional sobre a conjuntura política geral. Primeiro, o Brasil e o mundo estão cada vez mais aprofundados numa crise do modo de produção capitalista, que afeta a economia, a vida das pessoas, que gera uma sociedade cada vez mais desigual e injusta. Note, os últimos dados da economia demonstraram que nós temos no topo da pirâmide 65 bilionários, que são donos de 400 empresas e ficam com a riqueza nacional. E lá embaixo da pirâmide, 60 milhões de trabalhadores adultos brasileiros na sarjeta. Não tem emprego, não tem renda, não tem direitos, não terão futuro. E mesmo quando a economia voltar a crescer, o capitalismo não vai dar emprego para essa gente. E nós temos ainda, a cada dia, se aprofundando as crises ambientais e a crise de saúde, que o nosso companheiro, o maior cientista brasileiro, neurocirurgião, Nicoleles, acabou de descrever. É nesse cenário de crise cada vez pior que, então, estamos enfrentando o governo Bolsonaro, que é o segundo tópico que eu queria comentar. O governo Bolsonaro, insano, genocida e irresponsável, está cada vez mais envolvido numa crise política institucional, para nossa sorte. E por que é uma crise? Porque ele vive enfrentamentos toda semana com os outros poderes. Ou seja, todos os outros poderes da República já estão enfrentando o Bolsonaro. Vocês viram lá no Poder Judiciário, o STF não só recuperou os direitos do Lula, condenou o Moro, obrigou eles a abrir a CPI do Senado e tem lá outros processos contra o Bolsonaro. No Congresso é a mesma coisa, o Valmir certamente vai falar aqui também. Ele pode dizer, o governo não controla o Congresso. Quem controla o Congresso é o Centrão, com todos os interesses particulares dessa oligarquia. E agora, para surpresa de todos, há também uma crise com os milicos. Vários milicos que apoiaram, elegeram o Bolsonaro, já estão dando declarações públicas contra ele, como o general Santos Cruz, que o general está na reserva, mas é o mais prestigiado nos quartéis, como o general comandante Pujol, comandante do Exército, criticando abertamente, esse está na ativa e também tem muito prestígio. E hoje sai uma entrevista com Sérgio Ettigói, general da reserva, mas abrindo fogo abertamente contra o Bolsonaro. E, claro, ele não gosta do Lula, porque ajudou a dar o golpe do Temer contra a Dilma, mas, pelo menos, já é contra o Bolsonaro. E disse explicitamente que é a favor de uma terceira via e, quem sabe, que o Mourão assuma logo.
E o Bolsonaro está cada vez mais isolado internacionalmente. Quando algum presidente da França quer falar com o Brasil, eles ligam para o Lula. O Lula hoje ainda tem mais prestígio com os presidentes dos outros países do que esse capitão insano que está aí. Ele trocou Araújo no Itamaraty e a gente achava que ia melhorar, que nada. Agora o Guedes, essa semana, ficou atacando os chineses, dizendo que o vírus é uma invenção da China. Olha que irresponsável. Se a China resolver não comprar mais soja brasileira, acabou com a economia brasileira. Então, isso demonstra a confusão e a crise que o Bolsonaro está envolvido. Terceiro tópico. Bom, diante de uma situação tão grave, só a burguesia poderia tirá-lo de lá. Porque nós não podemos fazer nada, né? Não podemos fazer passeata, não podemos fazer ocupação, não podemos marchar para Brasília. E a burguesia, então, como é que está pensando? Primeiro, é importante que todo mundo saiba, tenha um claro, para não ficar imaginando que o Bolsonaro ganhou as eleições por causa dos milicianos, por causa da família dele, ou porque ele é bom de discurso. O Bolsonaro só ganhou as eleições porque a burguesia botou ele lá. Portanto, o Bolsonaro é apenas o espelho da burguesia em crise, que tiveram que apelar para ele por conta do fanatismo da burguesia contra o PT. E então, agora, a burguesia que, como vocês dizem aí na Bahia, que eu aprendi, quem pariu Mateus que eu balance. É assim com o Bolsonaro. Eles pariram o Bolsonaro e agora tratem de resolvê-lo. E eles já estão se dando conta do que fizeram. Porém, a burguesia está dividida em duas correntes ideológicas. Há uma corrente de direita fanática que, claro, apoia o Bolsonaro, quer a reeleição dele. Porém, eles são minoria. Não? Olha, o Bolsonaro queria jantar com centenas de empresários. Foram 10 empresários na casa lá de um cara jantar com ele. Hoje ele foi almoçar com outras 16 mulheres empresárias. Isso é minoria para empresariado nacional. E há um outro setor da burguesia que é uma direita light, uma direita que se diz moderna, mas que também botou Bolsonaro lá. Essa direita, mais gourmet, como disse o Genuíno numa reunião nossa, ela poderia tirar o Bolsonaro, mas ela ainda não se decidiu. Por que a dúvida da burguesia? Porque antes eles têm que escolher quem é que vai ser o candidato deles, para daí discutir a tática. Se é melhor deixar o Bolsonaro sangrando mais um tempo, ou é melhor tirar ele logo. A minha avaliação do João Pedro, então, assina embaixo, eu acho que assim que eles acharem o nome que eles estão chamando a terceira via, eles tiram o Bolsonaro. Porque assim, lá nas eleições de 2022, nós já teríamos um outro cenário, que seria a terceira via e o Lula. Porque eles, dessa burguesia, podem correr o risco de, se eles deixarem o Bolsonaro, ir para o segundo turno o Lula e o Bolsonaro. E aí eles vão se obrigar a votar no Lula. Então, essa é a dúvida deles. Quando eles se decidirem por afastar o Bolsonaro, que vai ser depois de escolher esse nome, aí o melhor caminho que eles vão ter para ser mais rápido é a CPI do Senado. Porque a CPI do Senado pode funcionar uns 2, 3 meses, já fazer um relatório e pedir o afastamento dele ao STF. Tá? E por que a burguesia não tem o seu candidato de terceira via? Porque eles estão igual barata tonta.
né? Eles não têm um líder popular. Semana passada, eles chamaram uma reunião, que foi pública, transmitida aí pelas chamadas lives, e olha quem que eles levaram para discutir entre eles quem seria o melhor nome. Levaram o Mandetta, levaram o Ulki, levaram o Gentili, aquele humorista fanfarrão da SBT, né? Levaram o Calil, prefeito de Belo Horizonte, que só entende de futebol, ele era presidente do Atlético, e levaram o Moro, e levaram até o Ciro Gomes. Inclusive, nós ficamos meio assim, assustados, porque o Ciro Gomes, se virasse terceira via da burguesia, ele poderia ser um candidato forte. Mas o que nós estamos percebendo, e hoje o Ciro veio a público dizer que não quer ser a terceira via, vai ser um candidato solo pelo PDT. Então, nós já teremos 4 candidatos, que isso prejudica também a burguesia, se o Bolsonaro ficar lá. Porque teríamos o Bolsonaro, alguém da burguesia, o Ciro Gomes e o Lula. Sendo que o Lula já está no segundo turno. Então, eles que briguem entre eles. Bom, por último, queria, em 3, 4 minutos, pedir a paciência de vocês. E a classe trabalhadora? A classe trabalhadora, nós continuamos com essa dificuldade. Enquanto não vacinar todo mundo, não dá para fazer mobilização. E talvez essa seja uma das razões por que o Bolsonaro não quer distribuir vacina rápida. Porque ele sabe que depois do povo vacinado, quando 70% da população ficar vacinada, já dá para fazer mobilização. Essa semana, eu que gosto muito de futebol, vi na Inglaterra, eles atingiram 70% e já liberaram os estádios. Eu vi um jogo da Inglaterra, quarta-feira agora, e o estádio com torcedor. Já é a mobilização. Então, aqui, enquanto não vier a vacina, nós temos uma vitória importante, que foi o Lula recuperar os seus direitos, não tem mais volta, o STF julgou por 8-3 que ele pode ser candidato e condenou Moro, tá? Que provavelmente não volte mais aos Estados Unidos, onde ele está agora. E nós construímos uma unidade entre nós, que vocês sabem, vacina já, auxílio de emergência e fora Bolsonaro. Porém, eu quero chamar a atenção para ir terminando. Para nós garantir que aconteça essas 3 bandeiras, nós temos alguns desafios que superar, que o MST, inclusive nós todos que estamos aqui na sala, temos responsabilidades. Primeiro desafio, nós temos que falar com o povão. Né? Mesmo o Movimento Sem Terra da Bahia tem quanto? 20, 30 mil famílias assentadas. Aqui nós estamos os militantes, os dirigentes. Mas nós temos que chegar ao povão, o povão sem terra, o povão na periferia, falar com o povão. E aí usar carro de som, programa de rádio, pichação, outdoor, o que seja. Mas nós temos que falar com o povão. Não basta falar só entre os militantes. Segundo desafio, nós temos que fazer ações simbólicas com pouca gente, mas que gerem impacto. Nós não conseguimos nenhuma até agora. Já acendemos vela, já fizemos carreata, já distribuímos comida, que é importante continuar, mas nenhuma delas deu impacto nacional. Então, nós temos que botar a cabeça a funcionar, descobrir o que nós vamos fazer para chamar atenção e denunciar o capeta. Terceiro desafio que nós temos, que aí vocês podem também e devem se envolver diretamente, é se articular com as prefeituras, com os prefeitos. Não importa o partido. Por que o prefeito, nessa altura do campeonato, é importante? Porque o prefeito pode nos ajudar a resolver 2 problemas da classe. O primeiro é a fome, que está cada vez atingindo milhares de pessoas. Só com a nossa distribuição solidária, nós não vamos combater a fome. Nós só vamos combater a fome acessando o recurso do PNAE para transformar a merenda escolar em cesta básica. E só se a prefeitura acessar o recurso do PA,
então, ela faz contrato com a Conab e compra os produtos da agricultura familiar. Então, nós temos que se mexer e ir lá falar com o prefeito, telefonar, usar um vereador amigo nosso para orientar o prefeito, para ele acessar os recursos do PA e do PENAI. E, com isso, nós botar comida na mesa do povo. E a segunda importância do prefeito é com o que o Nicoleles falou. Nós não vamos conseguir fazer parada total no Brasil. Imagina com o capitão capaz de botar o exército para abrir as lojas. Não vamos conseguir fechar nem no Estado. Imagina, o Rui Costa pode querer, mas aí os comerciantes são contra, as empresas de ônibus são contra, é um inferno. Não? Mas lá no município, nós podemos parar o município, como fez Araraquara, e salvar vidas. Então, nós temos que se articular com a prefeitura para, pelo menos no nosso município, nós parar 14 dias, dar ajuda para os comerciantes com dinheiro da prefeitura, dar comida para os pobres para não passar fome, e nós parar o município. E depois que para 14 dias, aí tu mata o vírus, porque ele só funciona, ele só vive circulando. Quando tu parar 14 dias, tu mata o vírus, aí põe a barreira, não deixa entrar no município, na cidade, quem não tenha a vacina. E, por último, o desafio, que o Valmir pode citar, é como nós pressionar o Congresso, para que a CPI do Senado lá, tire esse doido do Bolsonaro lá. Bem, companheirada, me desculpe que passei um pouquinho do tempo, mas a Flávia não falou nada. Eu agradeço a atenção de vocês e tenho certeza que dessa nossa plenária aqui, nós vamos captar ideias, construir para melhorar as nossas atividades aí na nossa base, nos acampamentos, nos assentamentos e no nosso município. Vamos à luta, que a vitória é certa. Um grande abraço, Câmbio, Evanildo e Flávia.